Amém. Graça e paz a todos. Amém. É uma satisfação estarmos aqui mais uma vez, né? Louvando ao Senhor, glorificando ao nome dEle e exaltando, porque só Ele é digno de todo o nosso louvor e nossa adoração. Amém. É muito bom estarmos aqui reunidos, né? Um culto de jovens, mas que todos aqueles que vivem e respiram são jovens. Amém. Então, se você está respirando, está aí conseguindo se movimentar, se locomover, você é jovem e você vive a glória de Deus. Amém. Amados, eu quero trazer uma palavra ao meu e ao seu coração, daquilo que o Senhor tem, né, me direcionado. Às vezes pode ser uma palavra um pouco, né, dura, mas da mesma maneira que tenha que nos confrontar nos dias de hoje. Muitas vezes nós nos perguntamos, né, nós como cristãos, como os servos de Deus, né, frequentamos a igreja, buscamos, entregamos as nossas necessidades, os nossos anseios diante de Deus, e por muitas vezes nós deixamos a desejar em muitas coisas, né? Uma juventude ao qual nós vivemos hoje, um mundo ao qual vivemos hoje, quantos lugares, né, estão cheios de jovens fazendo tantas outras coisas que desagradam a Deus e poderiam estar aqui conosco hoje. Mas para cada tempo o Senhor tem o seu modo de agir, o seu modo de fazer as coisas. E não cabe a nós questionar, mas cabe a nós sermos boca de Deus, a voz de Deus, né? Aquilo que Deus nos instrui a fazer, que é levar a palavra dEle, resgatar aquelas almas que estão perdidas, que por muitas vezes tiveram contato com a palavra, mas acabaram por decepção dentro da igreja ou por qualquer outra decepção, acabaram culpando a Deus em vez de colocar e fixar os seus olhos nele, né? Nossa geração está uma geração infelizmente muito perdida, mas nós estamos aqui para ser canal de bênção, para que nós entramos aqui com o coração aberto para receber da porção, para que ao sair daqui nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos designou, que é o ID, né? Que é pregar, que é levar a palavra para todos aqueles que precisam. Por mais que as coisas não sejam fáceis, por mais que as pessoas estão com o seu coração endurecido para ouvir a palavra, nós não podemos deixar fazer o nosso papel, que é falar de Jesus, falar da sua volta, porque Ele virá. E eu quero que você abra a sua Bíblia, você que está com ela, no livro de Mateus 24, capítulo 24. Mateus 24, versículo 30 e... Quero um pouco antes. Mateus 24, o versículo 36. Amém? Mateus 24, versículo 36. Vamos ler até o versículo 39. Todos já encontraram aí? Amém? Antes mesmo de dar continuidade, quero orar ao Senhor para que possamos ser ministrados por esta palavra, que possamos, né, estar com nossos corações abertos para receber desta porção, desta semente. Amém? Curve sua cabeça, esteja orando comigo, intercedendo pela minha vida. Amém? Senhor, meu Deus, Pai querido, te damos graças, ó Deus, e te louvamos, Deus, por estarmos aqui nesta casa, Deus, louvando o teu santo nome, Pai, exaltando ao Senhor, ao qual é digno de todo esse louvor. Que o Senhor, meu Deus, ó Pai, traga, Deus, à luz da tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem para falar para essas pessoas que aqui estão, servos do Senhor, ao qual, Pai, tirou um tempo para ouvir da tua porção, para edificar cada vez mais a sua fé, para fortalecer a sua fé no Senhor, porque dias maus estão vindo, dias maus muitas vezes nós estamos passando, mas o Senhor tem uma palavra de conforto, uma palavra de refrigério também. Não só confronta a nossa alma, mas para que nos direcione aquilo que tem que ser feito, Pai, a tudo aquilo que o Senhor quer nos instruir, a tudo aquilo que o Senhor quer nos usar, Deus, nesta terra. Porque sabemos que o nosso tempo aqui é passageiro, mas a vida eterna contigo, Pai, ela sim é o que nós temos que buscar. Assim, Pai, eu clamo a Ti, Deus,
buscando o teu santo e poderoso nome nesta noite, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos direcione diante daquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Amém? Então diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante, até o 39. Na minha versão a NVT, eu vou ler na NVT. Amém? Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como o tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas, casamentos. E até o dia em que Noé entrou na arca, não perceberam o que estava para acontecer. Até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Amém? Então, como eu estava dizendo, acerca daquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Muitas vezes, estamos vivendo essa geração corrompida, uma geração ao qual está virando as costas para a palavra de Deus, que por muitas vezes está, assim como a palavra diz aqui em Mateus 24, onde Mateus escreve, que Jesus fala que assim como no tempo de Noé, assim será a volta de Jesus. E muitas vezes nós estamos com o nosso foco em outras coisas. O mundo está caindo aos pedaços, o mundo ele está podre. Desculpa a expressão, mas o nosso mundo hoje ele está podre, com tantas coisas, com tantas decomposições moral, espiritual, política, social. A nossa geração atual vive como se o nosso Senhor, o nosso Deus, fosse uma piada. A nossa geração vive como se Deus não existisse mais. Muitos, não digo todos, mas a maior parte, estão com as suas costas viradas para Deus, com seus pensamentos somente nas coisas terrenas, daquilo que vai satisfazer a sua vontade, vai satisfazer o seu ego, que vai mostrar que ele é bem remunerado no seu trabalho, que ele tem uma casa boa, ou que ele tem um automóvel muito bom, mas não volta o seu coração para as coisas de Deus, porque os sinais estão todos os dias à nossa porta. Naquela época também Noé estava lá construindo a arca, e como a palavra fala, o povo continuava fazendo as suas coisas, bebendo, fazendo as suas festas, comemorando, e não dava atenção para aquilo que Noé estava pregando. E quantas pessoas hoje, no nosso meio, estão falando da palavra de Deus, estão nos direcionando para a volta de Jesus, mostrando aquilo que nós devemos fazer, nos arrepender, viver uma vida em santidade com Ele. E nós deixamos entrar por um lado dos nossos ouvidos e sair pelo outro. Então, como eu disse, a nossa geração ela está perdida, ela está podre, virando as costas para Deus. Homens se deitam com homens, mulheres com mulheres. Romanos 1, 26, 27 fala sobre isso. Que até mesmo naqueles tempos, os tempos de Jesus, havia essas barbaridades e não está muito diferente de hoje. As mesmas coisas que aconteciam lá atrás ainda acontecem no nosso meio hoje. Se você ler lá em Romanos, vamos ler. Eu quero que você abra lá em Romanos, capítulo 1, versículo 26, 27. Um pouco antes, na verdade, já começa a falar, Paulo fala aos romanos acerca daquilo que estava acontecendo no meio deles. Romanos, vou ler nos televisores, amém? Por isso Deus os entregou, e desejos vergonhosos, até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes como outros homens, e em decorrência desse pecado sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Põe o 28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, e o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizesse as coisas que jamais deveriam ser feitas. Olha só o que acontecia lá na época de Paulo, e olha para a nossa geração hoje, se não está se encaixando as mesmas coisas que aconteciam lá, acontece hoje nos nossos dias. E a nossa geração está virando as costas, como se fosse inútil essas coisas. Nós não estamos procurando
ter um momento de pregar a palavra para as pessoas que estão próximas da gente, buscar cada vez mais essas pessoas que estão longe do caminho do Senhor, que estão afastadas, que estão com essas práticas imorais, achando que isso é uma certa liberdade, porque muita gente acha que isso é normal, essas práticas hoje, acha que isso é uma forma de ela ser liberta, de ela ter uma liberdade. Não, eu sou liberto, ninguém me prende, eu faço o que eu quero. E isso acontece no meio dos nossos jovens de hoje, no meio da nossa nação. Essa tal liberdade, que a Bíblia ela chama de vergonha e abominação. E Paulo, ele lá em Gálatas 5, versículo 1, ele fala dessa liberdade ao qual nós devemos viver. Gálatas 5:1, por favor. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou, e não se submetam à nova lei da escravidão. Olha só a liberdade que Paulo nos mostra, que nós devemos ter, uma liberdade em Cristo. Mas olha só a liberdade que a nossa geração está achando que é a liberdade correta. Eu posso fazer isso, isso é normal, ninguém pode me proibir de fazer isso. Mas aos olhos de Deus, será que isso realmente é liberdade? Aos olhos do nosso Senhor, essas coisas, ao qual o Senhor chama de vergonha e abominação, e muitas pessoas estão levando isso como uma certa liberdade, como certo algo aceitável. Então cabe a nós, cristãos, jovens, valentes, com forças ainda, combater esses pensamentos, combater essas coisas, fazer com que o reino de Deus ele avance. A nossa geração precisa se avivar, precisa crescer, precisa ter o coração ardendo, uma chama queimando pelo amor de Jesus Cristo, pelas coisas de Deus. Nós precisamos ter esta convicção no nosso meio. Nós precisamos fazer o nosso papel daquilo que o Senhor nos chamou. É fazer com que este lugar esteja cheio de pessoas verdadeiramente arrependidas. Como a Jaqueline acabou de ministrar aqui, nós não merecemos nada. Se nós fosse pelos nossos méritos, nós estaríamos no inferno hoje, amados. Hoje nós não estaríamos aqui, nós estaríamos ardendo no fogo do inferno. Mas por amor às nossas vidas, pelo amor que Ele tem, e o Senhor entregou o Seu Filho naquela cruz, hoje nós podemos aqui estar libertos, glorificando o nome dEle, libertos e louvando o nome dEle, exaltando o nome dEle. Para muitos que lá fora acham que nós somos loucos, mas nós estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor nos chamou, que é pregar a palavra, que é buscar a presença de Deus, que é entregar os nossos caminhos na direção dEle. Muitas coisas estão acontecendo. Casamentos destruídos por adultério, filhos que não honram o pai, que não obedecem, desonram seus pais, jovens se afundando em entorpecentes, narguilé, a modinha e tantas outras coisas estão se perdendo lá fora. Essa é a moda, né? Ao qual muitos hoje estão fazendo isso, vender o seu corpo pela internet. Olha só como está a nossa situação na nossa geração. O amor de muitos já se esfriou. E o que nós, como cristão, como pessoas de Deus, temos feito isso para Deus? Qual que tem sido a nossa atitude diante dessas aberrações, essas coisas? Nós temos que avivar os nossos corações, amados. Nós temos que crescer cada vez mais em busca, em querer aprender mais de Deus, em querer cada vez mais se aproximar de Deus. Eu sei que por muitas vezes é uma palavra que a gente não gosta de ouvir, muitas vezes é algo que nos fere, que machuca o nosso orgulho, mas é o que nós estamos vivendo. É o que nós estamos vivendo. Nós estamos nos acovardando, nós estamos deixando as coisas correr como Satanás ele quer. Então nós temos que tomar posição e buscar a face de Deus, levar a palavra de Deus, transformar essas coisas ao qual Satanás tem tomado de conta e trazer a vida para essas pessoas, trazer a luz, o caminho do Senhor para essas pessoas, para esses jovens, para adultos, para qualquer tipo de pessoa que estão lá perdidos, achando que estão vivendo uma liberdade ao qual não existe essa liberdade. Nós sabemos que a liberdade que existe é a liberdade ao qual Cristo veio e se entregou naquela cruz pelos nossos pecados. Essa é a verdadeira liberdade que nós vivemos. Só que muitas dessas pessoas, por mais que
sentem desejos em voltar para a casa do Senhor, sentem vontade no seu coração em voltar para o Senhor, muitas vezes se fecham por causa de decepções, por causa que púlpitos estão inundados por pastores que deveriam ser exemplos, mas estão se tornando artistas, empresários da fé. E muitas pessoas estão se decepcionando com esse tipo de coisas, porque em vez de trazer uma direção para eles, de mostrar o caminho correto, estão vivendo o momento da fama. Coaches, e isso tem acontecido, estão transformando os púlpitos nessas coisas imundas, vendendo milagres, manipulando o seu povo, distorcendo a palavra qual o Senhor deixou para nós. E em vez de lugares de arrependimentos, estão virando igrejas para shows. Mas será que nós temos aceitado isso de uma boa maneira? Será que nós temos repudiado esse tipo de atitude que vem acontecendo no meio da igreja? Ou nós achamos o máximo, não, é legal, isso é bom? Porque se tudo isso está acontecendo, é porque nós não estamos buscando a nos alinhar com aquilo que o Senhor nos direciona. Nós estamos aceitando tudo de goela abaixo. Nós estamos aceitando as coisas do mundo entrar dentro da igreja. E não a igreja ir para o mundo. Temos que mudar essa situação. Temos que mudar esta visão ao qual nós estamos enxergando hoje. E transformar em lugar de arrependimento. Um lugar onde há temor. Um lugar onde há um verdadeiro profeta, um verdadeiro homem de Deus, mulheres de Deus. E não zombar de Cristo. Não zombar das coisas de Deus. Não esquecer da Bíblia. Não fingir que a cruz está abandonada. Jesus não está mais lá. A cruz está vazia, mas Ele está no meio de nós. Ele está no meio de cada um de vocês. Basta nós tomar posição. Basta nós pedir direção de Deus para que nós possamos levar esta palavra, para que nós possamos agir como homens e mulheres de Deus, como servos de Deus. Trazer, mostrar a imagem e semelhança de Deus nas nossas vidas para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu creio que 90% de vocês que estão aqui convivem com pessoas que não são evangélicos. Convivem com pessoas que não fazem parte de uma denominação, de uma igreja. O que essas pessoas que convivem com vocês estão olhando para vocês, estão vendo? Estão vendo a imagem do nosso Senhor sendo refletida através da sua vida? Ou você está se alinhando com aquilo que eles fazem quando você não está na sua casa de oração? Qual tem sido o seu papel fora desta casa de oração? Você tem refletido o amor de Deus? Você tem refletido aquilo que você demonstra ser aqui dentro? Ou somente aqui você é de Deus e lá fora você não é? Porque nós queremos que pessoas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas. Agimos como os fariseus. Por fora, uma coisa. Por dentro, acusando os pecados dos outros. Aceitando qualquer coisa. E não transformamos as vidas das pessoas. Porque nós não refletimos o amor. Não refletimos a imagem do Senhor. Não refletimos através das nossas atitudes como estamos lá fora. Para alcançar aqueles que estão lá. Para mostrar, não. Ele era perdido. Ele fazia coisas erradas, mas hoje eu vejo o poder de Deus na vida dele. Hoje eu vejo o poder de Deus, a transformação de Deus na vida deste irmão, desta pessoa. Eu vejo o Senhor mudando. Ele vivia no chiqueiro, no lamaçal do pecado, mas hoje o Senhor pegou ele e transformou. Porque muitas pessoas lá fora zombam de nós. Por quê? Porque aqui dentro somos uma coisa, lá fora nós somos diferentes. Então nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso. E enquanto isso cresce, a idolatria, a santos, imagens, tantas outras coisas, tudo que vem aumentando, tudo no lugar do único que salva. Outros vão além e cultuam o próprio Satanás. E isso é real. O mundo, ele está de pernas para o ar. Mas o Senhor chama esta noite. O Senhor chama pessoas com o seu coração ardente em transformar esse mundo, salvar almas, salvar pessoas que por muitas vezes estão nesse mundo perdido.
Ele quer te usar. Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a sua boca, Ele quer usar o seu dom, aquilo que você tem de especial, ao qual o Senhor entregou na sua vida, Ele quer usar para que você alcance, para que você resgate juntamente com Ele. É isso que Ele quer que esse mundo ao qual as pessoas acham que nós somos loucos, mas é por isso mesmo, porque para aqueles que acham que nós somos loucos, o Senhor usa para confundi-los, para confundir o inimigo. Ele nos dá a direção, Ele nos dá astúcia para levar o reino de Deus adiante. Mas nós temos que ser fortes, nós temos que ter coragem para isso. O Senhor não quer covardes, o Senhor quer pessoas que tenham coragem. O Senhor quer pessoas que estejam disponíveis para levar esta palavra. E mesmo assim, com tudo isso que aconteceu lá atrás, mesmo assim como aconteceu na época de Noé, que acontece no nosso mundo hoje, Noé entrou na arca e foi salvo. E hoje há uma única arca de salvação, e é Jesus Cristo. Ele é a porta, Ele é o nosso refúgio. Só Ele que é a nossa direção. Ele é a única nossa porta de salvação, é o Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que Noé entrou na arca e salvou ele e sua família, será que nós vamos entrar no reino dos céus e salvar a nossa casa? Será que nós estamos, assim como Noé, ouvindo, obedecendo a Deus? Porque tudo era o contrário para Noé naquela época. Para ele obedecer à voz de Deus, construir uma arca naquela época não tinha sentido. Até mesmo porque a questão de ter mar era muito distante de onde ele estava. E a chuva naquela época, ela não descia dos céus, ela brotava do chão. Olha o nível de obediência de Noé ao ouvir a Deus e mandar ele construir uma arca e ele começar a construir. Qual tem sido o seu nível de obediência diante de Deus? Quando Ele tem falado com você, quando Ele tem te direcionado a fazer alguma coisa, você tem ouvido Ele, você tem se relacionado com Ele? Como tem sido o seu nível de obediência com Ele? Da mesma maneira, Noé fez tudo aquilo que o Senhor ordenou. E quando o Senhor mandou ele entrar dentro da arca e fechar, ele salvou a sua família. Será que se Jesus voltar hoje, daqui uns segundos, será que nós vamos com Ele? Será que nós temos obedecido ao Senhor ao ponto de chegarmos aqui e Jesus olhar e falar assim: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Será que nós estamos nessa intimidade com Ele? Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso refúgio, Ele é o único que pode nos livrar desse juízo que virá. Somente o Senhor. E eu pergunto para você esta noite: você está dentro da arca? Ou você está que nem aquele povo naquela época, brincando, não dando ouvido? Porque Noé, ele falava das coisas que iriam acontecer, e o povo zombava dele. O povo zombava daquilo que Noé estava falando. O povo chamava de louco. Será que você vai estar nesta arca? Ou você está do lado de fora, zombando, dançando, fazendo todas as outras coisas que desagradam a Deus? Então pare de viver como se Deus estivesse dormindo. Pare de viver como se Deus não estivesse vendo as suas atitudes, aquilo que você tem fazendo. Pare de viver coisas que não agradam a Deus. E comece a fazer, a romper, a viver as coisas sobrenaturais de Deus nessa terra. Continue proclamando o Evangelho. Continue pregando, continue convidando pessoas. Mostre que o Senhor tem um escape para essas vidas. Mostre que o Senhor tem algo a entregar. Mostre que o Senhor tem restauração, que o Senhor tem cura, que o Senhor quer alcançar a vida dessas pessoas, da sua família, da sua casa. Esse é o nosso papel, amados. O nosso papel é transformar as nossas vidas em instrumentos do Senhor, em buscar agradar a vontade de Deus. Esse é o nosso papel. Levar esta palavra adiante. Não continuar vivendo coisas deste mundo que
trazer lá de fora para dentro, não. Nós temos que ser a luz lá na escuridão. Nós somos essa luz. Nós somos essa luz ao qual o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu. Antes mesmo de, lá em Efésios 4, se eu não me engano, Paulo fala que o Senhor nos escolheu. Efésios, deixa eu olhar aqui. Aleluia. Acho que é Efésios 4:3, se eu não me engano. Põe para mim, por favor. Não é Efésios. Gente, eu me esqueci, ó, qual que é. Mas em Paulo fala que antes mesmo de criar o mundo, o Senhor já tinha nos escolhido. Eu esqueci qual que é, mas é... Amém, glória a Deus. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Amém. Então, antes mesmo de ele criar, fundar o mundo, ele já nos escolheu. Ele escolheu cada um de nós. Ele escolheu cada um de nós para desenvolver o nosso chamado aqui nesta terra. Quer viver em santidade, quer agradar, quer buscar a Ele. E eu quero encerrar a minha palavra esta noite. Quero que você fique de pé. Não quero prolongar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, a questão de nós termos esta resposta neste mundo, de nós termos posicionamento diante de Deus, posicionamento diante do mundo, e viver uma vida que agrada ao Senhor, em viver uma vida ao qual ande continuamente obedecendo a Ele. Nós temos que tornar essa força, esse vigor que nós temos hoje e transformar o mundo lá fora. Mostrar que o caminho ao qual nós devemos seguir é o caminho de Jesus, o caminho eterno da salvação. É somente crendo, buscando a Ele, entregando as nossas vidas a Ele, que nós seremos salvos e estaremos com Ele no paraíso. Amém? Então essa falsa liberdade ao qual o mundo nos mostra, que nós achamos que somos libertos, entre aspas, que ela venha cair por terra, e que nós vamos estar firmados naquilo que o Senhor tem nos ordenado, estar firmados na palavra, em oração, em jejum, viver de acordo com a sua imagem e semelhança, que nós venhamos sair daqui com firmeza naquilo que é o nosso papel, com firmeza em proclamar o Evangelho de Cristo, acender, aumentar esta chama que queima em nossos corações e não deixar ela apagar, é acendê-la, é fazer com que ela venha aumentar, que essa chama aumentando em você, ela vai passando para as outras gerações. Então, se nós queremos ter uma geração de filhos, de pessoas no futuro que clamam ao Senhor, que buscam a presença do Senhor, nós temos que fazer o nosso papel aqui hoje. Nós temos que nos posicionar, nós temos que fazer o nosso papel, que é transmitir o amor de Deus na vida das pessoas. Não julgar os seus pecados, não, mas acolhê-los, mostrar o caminho verdadeiro. Amém? Curve sua cabeça, eu quero orar com você antes de nós encerrarmos. Eu tenho certeza que o Senhor falou aos nossos corações esta noite. Eu tenho certeza que o Senhor requer uma atitude de cada um de nós. O Senhor quer maturidade espiritual. O Senhor requer que nós venhamos crescer cada vez mais, continuamente mais na sua presença. E eu tenho certeza que daqui tem pessoas que têm essa mesma chama nos seus corações, esse mesmo empenho, esse mesmo desejo em levar transformação para aqueles que estão presos, que estão cativos, que estão perdidos e por muitas vezes não têm forças para sair daquele lugar. Mas nós temos um Deus que é poderoso, que nos encoraja, que nos dá força
e que nos faz levar esta palavra para aqueles que necessitam. Senhor meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, porque o Senhor nos sustenta todos os dias. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos posiciona diante dos inimigos, ó Pai. Ó Pai querido, nós exaltamos o Teu santo nome porque Tu és poderoso, Tu és exaltado, Tu és magnífico, Deus. E não há outro Deus além de Ti em nossas vidas. Ah, Pai, como nós temos que transformar nossos corações, como nós temos sido omissos, ó Deus, diante daquilo que o Senhor tem nos ordenado. Enche-nos, ó Pai, com Teu vigor, Pai. Nos dê força, nos dê refrigério, Pai. Nos ajuda a vencer as batalhas diárias, ó Pai, a qual nós achamos que muitas vezes nós não vamos conseguir, Deus. Levanta, Pai, homens e mulheres, ó Pai, sedentos da Tua palavra, sedentos, ó Deus, em servir a Tua obra, Pai. Homens e mulheres ao qual querem levar, Deus, a Tua palavra até os confins da terra, Pai. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor pode resgatar, o Senhor pode curar, o Senhor pode transformar. É o Senhor que pode fazer todas essas coisas, não é por nós, mas é pelo nome do Senhor. Levanta homens, jovens, mulheres, pessoas que temem ao Senhor, que vão fazer a diferença lá fora, que vão trazer as pessoas para mais perto de Ti, que vão buscar transformar a sua geração, essa geração eleita para o sacerdócio real do Senhor, nação santa, Pai. Ah, Deus, vá de encontro a esses corações feridos, ó Pai, pessoas que estão lá fora perdidos, ó Deus, no meio da prostituição, no meio dos vícios, ó Pai. Nesse momento nós levantamos um clamor, Deus, ajuda-nos a vencer essa batalha, a alcançar, Pai, aquelas pessoas que estão lá, Deus, cativas, prisioneiras, ó Deus, do pecado. Oh Deus, oh Papai, nós precisamos mais de Ti, Senhor. Nós precisamos queimar, arder a Tua força, o Teu fogo, Pai, que Ele venha arder nos nossos corações. Aleluia, Jesus. Arde os nossos corações, ó Deus. Nós estamos sedentos de Ti, Senhor. Nós estamos aqui porque nós somos escolhidos por Ti. Então, Deus, não deixe que nós venhamos esfriar a nossa fé. Faça que nós venhamos caminhar, que nós venhamos trilhar contigo, Deus. Eu quero oferecer que o nosso louvor. Abra sua boca, clame ao Senhor neste momento, louve a Ele. Você está aqui para adorar ao Senhor, você está aqui porque você foi direcionado a estar neste lugar. Você foi escolhido para estar aqui hoje, para adorar o nome de Deus, para ser reavivado, para ter a chama do Senhor queimando no seu coração. Deixa essa chama queimar, deixa Deus tomar de conta do seu caminho, das suas ações, de tudo aquilo que você faz. É o Senhor que controla as nossas vidas, é Ele que nos discerne, Pai. Ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, de dar meus lábios, minha alma, eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida
está aqui neste lugar, irmãos. O Senhor está aqui neste lugar. Como a canção acabou de ser ministrada, do que vale nós estarmos aqui se nós não entregarmos as nossas vidas nas suas mãos? Nada adianta se nós não entregarmos as nossas vidas diante dele. Aleluia, Senhor. Bendito Tu és, ó Pai, nós Te exaltamos, nós louvamos o Teu santo nome, nós clamamos a Ti porque Tu és santo, 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 santo é o Senhor. Tu és santo e poderoso, só Tu és santo, só Tu és santo, 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 santo. E não se apagará. O fogo arderá sobre o altar. Continuamente sobre o altar. E não se apagará. E não se apagará. O fogo arderá sobre o altar. Continuamente sobre o altar. E não se apagará. E não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar. Continuamente sobre o altar. E não se apagará. Que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, minha alma. Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida como adoração. Amém. Glória a Deus. Uma linda salva de palmas ao nosso Deus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Precisamos nos posicionar. Como servos do Senhor, nós precisamos tomar a atitude diante dele e decretar que essa nação, a nossa cidade é do Senhor Jesus. Que o inimigo ele não tem poder sobre a vida de ninguém. Que a nossa vida, ela está na mão do Senhor. Amém? Quero aqui agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder falar do amor dele a vocês, proclamar a palavra, o evangelho dele. Amém? Quero aqui também agradecer, a Jaqueline. Temos aqui alguns visitantes, os varam lá atrás lá. Que o Senhor, abençoe. Tem aqui também o Walter, Walter também tá dando uma força aí, amém. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, de cada um de vocês. Que essa casa ela estará sempre de portas abertas a receber vocês. Fiquem na liberdade, tá? Nós somos irmãos em Cristo, então não há distinção de bandeiras, de congregações. Nós somos um corpo só, nós somos filhos de Deus, amém? Então fiquem na liberdade de estar participando mais vezes conosco, amém? Eu creio que o Senhor tem falado ao coração de vocês esta noite, amém? Então, para finalizar, vamos orar e finalizar o nosso culto de jovens, amém? Amém? Que Deus nos revigorou esta noite, Deus nos fortaleceu, nos trouxe mais força para nós lutarmos esta batalha, amém? Então, Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos. Exaltamos o Teu santo nome por mais esta reunião aqui na Tua casa, Deus. Obrigado, Pai, pela vida de cada um, Pai, que o Senhor trouxe a este recinto, Deus, a buscar da Tua face, a louvar o Teu santo nome. Que o Senhor, meu Deus, nos acompanhe, que o Senhor, meu Deus, nos guarde, que o Senhor, meu Deus, o leve a cada lar, Deus, debaixo da Tua proteção. E que em nome de Jesus, ó Pai, tenhamos um resto de dia, uma noite abençoada e que possamos nos reunir da próxima vez, com mais pessoas aqui neste lugar, convidar mais número de jovens e pessoas para cultuar ao Teu santo e poderoso nome, Pai. Assim, Pai, eu adoro o Teu nome, louvo o Teu santo nome, em nome do Teu Filho amado Jesus, e todos dizem amém. Glória a Deus, amém.